Estamos chegando ao fim de mais uma semana turbulenta. O noticiário mostrou enfaticamente a cena política dominada pela cobertura de polícia. Prisões, delações, depoimentos e julgamentos foram os principais destaques. Entre os personagens, os irmãos Batista, o Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, Lula, a República de Curitiba, Temer, PMDB e Polícia Federal. Conversa comigo o jornalista Carlos Lindenberg, colunista político de rádio, jornal e TV. Bem-vindo, Carlos. É sempre bom estar aqui conversando. Lindenberg, o STJ rejeitou a suspeição de Rodrigo Janot pedida pela defesa de Temer. Foi uma decisão unânime. Qual é a sua impressão dessa decisão? Olha, dificilmente o Supremo deixaria passar esse pedido do presidente Temer. Dificilmente. Porque, como disse o ministro Fachin, não há nada que pudesse tisnar o comportamento do Rodrigo Janot no processo, em todo esse processo que está aí, sobretudo com relação ao presidente Temer. De outro lado, o presidente me parece que foi mal assessorado, porque daqui a 3 a 4 dias há um novo procurador, a Raquel Dodge assume a procuradoria. Portanto, deveria ter queimado esse cartucho. Para quê? Ele sabia com certeza que ele ia perder. O Supremo, não há casos desse tipo. O Supremo está lá com o caso do julgamento, também está alegada uma suspeição de julgamento. Você acha que o Supremo vai conceder esse pedido de suspeição, feito pelo Janot, inclusive? Não vai. O raciocínio não teria a ver com o fato de que o Janot ficou numa situação um pouco fragilizada por conta da suspensão do acordo, de ter que trazer a público o fato de ter um procurador que foi auxiliar dele, suspeito de ter facilitado esse acordo. Enfim, havia uma suspeição em cima do Janot. Sim, mas se você imaginar... Isso não foi uma tentativa, na verdade, de fragilizar a denúncia que parece que vai chegar mesmo? Sim, na verdade tem isso sim. Mas o Janot, quando lá atrás, aí 10, 15, 20 dias, 15 dias atrás talvez, quando ele denunciou os irmãos Batista, sobretudo o Joésia Batista e aquele diretor dele, o Ricardo Saldi, que é aqui de Minas Gerais, esse Ricardo Saldi aqui, foi secretário do Anderson Adalto ali em Uberaba, uma figura já conhecida aqui, de alguma maneira, aqui nos meios mineiros aí. Então, quando ele percebeu que havia alguma coisa mal cheirosa naquele processo, ele tomou iniciativa de vir a público e denunciar isso aí. Isso, de alguma maneira, o fortaleceu no primeiro momento. Depois veio aquela história do procurador. Essa do procurador que fragilizou o Rodrigo Janot. Que era um detalhe dessa história. Que é um detalhe, mas um detalhe perigoso. Importante. Porque esse é o lado mais frágil do Janot em todo esse processo. Mas, contudo, ainda assim, é evidente que a ação da defesa do Temer de pedir a suspeição do Janot lá no Supremo Tribunal Federal me pareceu algo meio precipitado, ainda que levando em conta essa situação de fragilidade do Janot no meio desse processo que você acabou de colocar aqui agora. Por quê? Porque dificilmente, para quem conhece o advogado, deve conhecer bem o Supremo, dificilmente o Supremo iria conceder. Até porque, como disse se não me engano, o Roberto Barroso, em que, na hora que o advogado alegou a parcialidade do Ministério Público, no caso do Rodrigo Janot, disse, claro, ele é parcial. Ele é parcial. O Lewandowski também falou disso. Né? É papel parcial do promotor acusar e ser parcial. Então, portanto, ele tem uma parte. Ele tem. Enfim, essa questão só veio tumultuar mais ainda o processo político, que já é por si mesmo tumultuadíssimo. Aliás, não é tumultuado nessa semana, nem no mês passado. Esse processo é tumultuado desde que o Michel Temer, com o Eduardo Cunha, com o senhor Aécio Neves, armaram o complô para derrubar a presidente eleita, e não vou entrar no mérito se era boa presidente, se era má presidente, não é esse o caso. Na medida que eles romperam constitucionalmente, através de um golpe parlamentar, uma trajetória política, é evidente que ninguém faz um golpe desse sem pagar um preço caríssimo, que está pagando o país por isso. Agora, a expectativa dessa segunda denúncia, que já foi anunciada há muito tempo,
A decisão do Supremo pode fortalecer, porque essa segunda denúncia, porque ela foi também muito subestimada pelo Planalto, né? Vem sendo subestimada. Agora ela não vai ser tão importante porque Janot ficou nessa situação, porque esse acordo foi suspenso, ele está ameaçado, o acordo com os irmãos Batista, não é? Com o grupo JIF, enfim, que levanta suspeitas sobre Temer e tal. Você acha que atinge a denúncia, a decisão do STF, atinge no sentido de fortalecer a denúncia? Eu acho o seguinte, o Temer está numa posição muito delicada, porque você tem uma denúncia que está para vir por aí, por essas próximas horas, você tem uma investigação já aberta contra ele, né, pedida pelo Roberto Barroso, né, e você tem aí uma situação confusa para frente. O que está segurando o Temer, não é de hoje, é que ele tem uma maioria na Câmara dos Deputados, onde essa denúncia vai parar. Como ele já ganhou na primeira, apesar de toda essa coisa que está aí, ele certamente deverá ganhar também lá na CCJ. Né? E não foi por acaso que, aliás, montou-se agora um circo um pouquinho maior do que aquele circo da Câmara, né? Que é o circo agora do Congresso, uma CPI mista. Né? O circo é mais amplo, a lona maior do circo. Né? E já começa com a suspeição do relator, né? O Carlos Marum, que é o relator na CPI mista. Tido como tropa de choque. Não, ele é o comandante da tropa de choque. Ele não é apenas um soldado. Então você vê que é uma carta marcada. E é por onde o Temer está sobrevivendo, porque senão já teria ido embora. Aliás, ele mesmo disse na semana passada, não é? Que aqui há uma ele usou uma expressão curiosa, né? Todos denunciam todos, né? Né? Todos querem derrubar todos, como se ele não tivesse derrubado, né? Agora, essa situação, a entrada da denúncia na Câmara vai ser um novo custo para o Temer, para o governo, não é isso? A primeira denúncia foi extremamente custosa para se derrubar, para parar na CCJ. Isso é mais um custo. O que se fala é o seguinte... Qual que é? Até onde que ele consegue esticar essa corda? O que se fala, inclusive, é o seguinte, é que, na verdade, o dinheiro para comprar deputado da CCJ, esse dinheiro está escasso. Se ele não acabou por completo, ele está acabando. Então, o que se pergunta hoje é o seguinte, o governo, o Temer, o governo, tem dinheiro para continuar comprando os deputados ou o dinheiro acabou de fato? Porque naquele primeiro momento, você há de lembrar, o telespectador também, foram gastos diretamente com emendas parlamentares 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais foram gastos. Qual que é a bala na agulha para manter isso? Então, né? Eu se pergunto se ele continua tendo bala na agulha para isso ou não. Agora, depois dessa confusão envolvendo as gravações, né, do Janot, teve o episódio do Miller, enfim, eles foram presos, né? Aí tem toda essa narrativa da semana. Foram presos, tiveram o acordo suspenso. Né? Isso pode, de alguma forma, tornar mais grave as coisas? Ou na verdade, as coisas estão sendo banalizadas, os acontecimentos? Não, eu acho o seguinte... Eu digo para o espectador, para o povo brasileiro, para a população. E nós estamos aqui para isso, para tentar traduzir essa cena política para... O que há é o seguinte, há um grau de imprevisibilidade muito grande. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer daqui a uma semana, 2 meses, 1 mês. É absolutamente imprevisível isso, porque é uma denúncia atrás da outra. Você vê, ainda nessa quinta-feira, houve um mandado de busca e apreensão na casa do ministro da Agricultura. Quer dizer, é mais um ministro suspeito. Quer dizer, você deve ter hoje, o Blairo Maggi, você deve ter hoje aí uma meia dúzia de ministros suspeitos do governo Temer, né? Mais aqueles que já foram substituídos, né? O Gedel, né? O Henrique Alves, né? Enfim, então há uma nuvem de suspeição. São ministros que privam ali da intimidade. São ministros, inclusive... É o que é chamado núcleo duro do poder, né? Ministros, inclusive, que foram citados, estão citados no relatório da Polícia Federal como pertencentes a uma quadrilha, que é do PMDB, na Câmara dos Deputados. São exatamente eles, chefiados também, claro,
pelo presidente da República, o Michel Temer. Mas são esses aí, Eduardo Henrique Alves, o Gedel, não é? O nosso gaúcho lá, Gaúcho? Qual que é o da Casa gaúcho? Civil. Não. É o Moreira, Padilha. Padilha. Ah. Desculpa que Moreira é do Rio. O Moreira, o Padilha, todos eles são citados como membro dessa organização, que a Polícia Federal, não sou eu, é a Polícia Federal que está chamando de organização criminosa, né? Que é o quadrilhão. Pior, é o quadrilhão. É o quadrilhão do PMDB na Câmara dos Deputados. Botou até apelido na organização criminosa. Fez até mais do que pois isso. É. Fez também bem do jeito que a mídia gosta, né? Um grande estardalhaço em torno. Como o Dallagnol fez naquela época da acusação contra o Lula. Agora, o da Polícia Federal é mais arrumadinho, né? Tem foto assim, mais arrumadinha, mais. E tem todas as setas apontando para o presidente da República. Mas é a mesma coisa. E todas as setas apontam para a figura central. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a situação é imprevisível. É tão imprevisível que nós mesmos que vivemos no dia a dia, no noticiário, né? E buscando interpretar esse noticiário, em alguns momentos a gente fica meio perplexo com tanta denúncia, com tanta delação, com tanta coisa nova que aparece, né? Você vê, por exemplo, que até uma semana atrás, falava-se que o Rodrigo Janot iria apresentar uma denúncia contra o presidente Temer por obstrução de justiça. Muito bem. Essa denúncia que vem agora, ela não só é por obstrução de justiça, mas também por lavagem de dinheiro, enfim, por roubo e tudo mais, em função de quê? Do depoimento do Lúcio Funaro, a delação premiada do Lúcio Funaro. O corretor, doleiro, né? Que era o operador do PMDB, Cunha, né? Era o operador do PMDB, do Eduardo Cunha. Então você vê que até nós mesmo estamos no dia a dia acompanhando aí esse processo, às vezes a gente fica perplexo para saber para que caminho nós vamos caminhar aqui. Porque realmente é uma situação absolutamente confusa, como eu nunca vi, certamente poucos telespectadores podem ter visto uma coisa dessa, talvez aqueles que tinham aí uma 63, 64, possam ter visto algo parecido, aqueles que viveram na década de 50, na época de Getúlio Vargas, talvez possam ter visto, mas eu nunca vi, nos tempos modernos, nos tempos atuais, uma coisa tão confusa, tão tumultuada, tão complicada, porque você tem essa crise política que não para, sendo do outro lado, uma crise econômica que também não para. A situação não Apesar do governo apontar alguns dados positivos. Né? É uma propaganda, né? Não pode ser diferente. Nós tivemos também um episódio do Gedel, né, que é impressionante, aquela quantidade de dinheiro exposta à luz do dia, para todo mundo ver, em todas as emissoras de TV. O dado que salta daí, escandalosa. O dado que salta é o seguinte, aquele dinheiro seria só para o Gedel? Pois é. Ou seria do quadrilhão? E ele seria o caixa desse quadrilhão? Antes mesmo que isso se esclareça, a pergunta que eu ia fazer em torno dessa questão do dinheiro e do depoimento do Lúcio Funaro é justamente o quanto isso mina as possibilidades do governo avançar no Congresso. Avançar porque o governo tem compromissos, não é? Ele tem uma agenda e essa agenda tem sido travada e ele tem encontrado algumas dificuldades por conta desses sucessivos escândalos. E agora vem mais esse, né? Vem mais que está tudo em torno ali do Planalto, do presidente, dos ministros, ex-ministros e tal. Qual que é o impacto que vai ter? Eu continuo achando que, apesar de tudo isso, primeiro, eu conversei hoje com o deputado Fábio Ramalho. Hoje, que eu digo, nesta quinta-feira, à tarde, eu conversei com o deputado Fábio Ramalho. E ele me disse que vai estar presidindo a Câmara na semana que vem e que ele vai colocar em votação a reforma da Previdência. Até questionei se no meio desse tumulto era possível. Não, acho que vai dar sim. Então, o governo... Ele acha que vai dar para votar ou para passar? Ele acha que passa, inclusive. Ele acha que passa. A reforma da Previdência. O problema de achar aí é uma coisa muito subjetiva, porque isso é uma avaliação que ele está fazendo. Eu acho que é muito mais, como ele é da área do governo, eu acho que é muito mais uma torcida do que realmente uma avaliação mais criteriosa. De qualquer maneira, tem esse dado. Ele acha que coloca para votar na terça-feira, ele vai estar presidindo a Câmara
e ele diz que dá que passa. Muito que bem. a grande dificuldade tem a ver com o fato de ser PEC precisar de 2/3 Sim, da claro, Câmara. Né? 308 votos. Não 308. né? Então, veja só. De outro lado, você tem uma coisa que nós temos hoje a pior Câmara que se pode ter dos últimos tantos anos. Né? É uma Câmara dominada pelo centrão, chamado Baixo Clero, etc. E tal, que é um pessoal absolutamente vulnerável a propinas, a emendas parlamentares, a tudo mais. Então, é uma Câmara que quase a metade dela responde a algum tipo de processo na justiça. É uma coisa também apavorante você ter hoje uma situação dessa. Isso leva, inclusive, a algumas situações novas que estão aparecendo por aí, no cenário político, no cenário eleitoral, inclusive. Por quê? Porque não dá para ver uma Câmara com tanto rabo preso que nós estamos vendo ultimamente, né? Mas isso, de alguma forma, essa situação, esse comprometimento desse grupo político aí pode favorecer o Temer? Porque há esse raciocínio. Esse raciocínio. Nós vamos votar com o Temer porque nós estamos todos no mesmo barco. Sem dúvida. Essa é uma análise que se faz. Sim, claro. Eu estou dizendo exatamente isso. Uma Câmara que tem quase a metade, né, respondendo a algum tipo de processo na justiça, que vai desde pensão alimentícia até desvio de dinheiro público, vai de tudo nisso aí, né? De repente aquele negócio, vamos salvar, senão afundamos todos. Então, eu acho que aliás, esta é a única coisa com que o Temer pode contar. É a única coisa, porque com 5% ou 5% de aprovação popular, né? Com a crise econômica com menos todo mundo pelos pés, né? Com a crise política devoradora, né? Que a cada momento tem uma situação, como nós estamos falando aqui agora, de tantos casos. Se for citar os casos aqui, vamos ficar aqui bem uns 10 minutos citando os casos dos últimos 30 dias, né? Do apartamento do Gedel, né? Da delação do Funaro, não é? Da questão do Janot, né? Da fragilidade do Janot e tudo mais. Vamos ficar aqui 10 minutos falando sobre isso. Mas, enfim, com que conta o presidente Temer nesse momento? Com esse grupo, o Centrão, né? Que é um grupo, inclusive, que tem inspiração de fora. Até hoje já foi dito isso, não é por mim também, já foi dito. Quem controla esse grupo é o Eduardo Cunha, que está preso lá em Curitiba. E, por coincidência, a semana vai estar em Brasília. Vai ser transferido para Brasília. Depor lá, né? Vai depor em Brasília, vai ficar uns 8 dias em Brasília, depondo, etc, etc. Agora, Lindenberg, nessa quarta-feira também teve mais um embate de Lula e Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi prestar depoimento num outro processo, ele já foi condenado em um, né? Já tem uma sentença em um, e agora foi para um outro processo, e o Ministério Público acusa o ex-presidente Lula por conta de um terreno onde iria ser construído o Instituto Lula e também um apartamento do lado do apartamento que ele mora, que esse apartamento e o terreno teriam sido dados pela Odebrecht como propina. Qual que é a sua... E tem também, nesse depoimento, ele também se defendeu das acusações de Antônio Palocci, né, do ex-ministro dele, Antônio Palocci. Qual a sua impressão dessa? Do ponto de vista político, o depoimento do Palocci foi eu não diria um depoimento demolidor, mas certamente causou um estrago muito grande, do ponto de vista político, na figura do presidente Lula. Nessa quarta-feira, ele teve a oportunidade de falar sobre isso. Ele desmentiu o Palocci, assim, categoricamente, embora é evidente que... Até porque o depoimento do Palocci, ele é centrado em duas coisas. Eu não vi nada e o que eu sei é que o Lula me falou. Ele não participou de uma reunião, ele não teve contato com ninguém. Com quem ele teve, o Lula disse que ele não estava autorizado a ter. E ele fala que não viu nada e o que ele sabe foi o que o presidente Lula disse para ele no dia seguinte. Então, mas como ele não gravou o presidente Lula... Como ele não gravou, não fez como o Joesley Batista fez com o Temer, né? Então vai ficar ali uma palavra pela outra. É evidente, uma palavra pela outra, como ele está negociando, e mais, quando o Palocci falou, ele não estava obrigado a falar a verdade. Ele estava falando como testemunha, portanto,
Ele não precisava falar a verdade. Ele podia criar uma história, como diz o Lula, que ele criou uma história. A história do pacto de sangue. Toda a história, segundo o Lula, foi ele que inventou, que ele criou aquela história, né? E ele disse que o depoimento do Palocci é mentiroso. Agora, ficou uma coisa do ponto de vista jurídico, nós falamos do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, ficou uma questão. O Lula fez um desafio ao final do depoimento, dizendo o seguinte, que gostaria que o Ministério Público, né? Podia ter falado também do Moro, que o Moro, ontem, nesse depoimento do Lula, o Moro atuou mais como um representante do Ministério Público que como um juiz. Porque as perguntas que ele fez, algumas das perguntas, foram próprias do Ministério Público. Como estava muito tímido o Ministério Público, ele tomou à frente e acabou fazendo uns questionamentos que o Ministério Público não chegou a fazer. Pois bem, mas ele fez um desafio ao Ministério Público. Eu acho extensivo, inclusive, ao próprio juiz Sérgio Moro. Ele quer que o Ministério Público prove alguma coisa que ele acertou com algum empresário. E isso até agora não apareceu. Então, essa questão, eu não sei se o Tribunal Regional de Recursos, Federal de Recursos, lá de Porto Alegre, para onde essas coisas vão parar, como é que eles vão avaliar isso? O que se sabe é que em Porto Alegre está chancelando quase tudo que o Moro tem feito. Tem até o presidente lá do tribunal que diz que a sentença do Moro é perfeita, tecnicamente perfeita. Nunca vi uma coisa dessa. Fazendo comentários. Mas a exceção do Vacari, que foi absolvido lá, né, mas continua preso, foi absolvido, mas continua preso por causa de outros processos. Na maioria das vezes, lá em Porto Alegre, a questão é de confirmar ou aumentar as penas, a sentença do juiz Sérgio Moro. Agora, esse depoimento ele foi, digamos, menos badalado do que o outro. Teve menos gente lá, teve menos aparato, não é? Foi proibida também a transmissão direta, parece. Isso. Qual que é a sua impressão da cobertura que a mídia fez? Olha, essa questão da mídia, nós vamos ter que fazer um outro programa só sobre isso. Porque a gente sempre pode fazer um outro programa sobre isso. Né? A mídia e a situação política atual, porque aí nós vamos ter que falar de uma série de coisas que acontecem, né? Até porque a gente conhece como essas coisas são feitas, né? E o que essa mídia hoje representa? Quem representa o quê nesse painel aí da mídia, chamada grande mídia? De maneira que é evidente, chamou menos atenção, não é a primeira vez que ele foi lá, esperava-se um segundo round, né, da luta, né, do réu contra o juiz. Eu nunca vi isso também. Isso não é uma luta, o juiz não tem que ter parte, o juiz ele sim tem que ser imparcial, né? O Ministério Público não, tem que ser parcial, sim. Agora o juiz, não, o juiz tem que ser absolutamente imparcial, e ele não tem sido imparcial. Só para a gente finalizar, quer dizer, essa não é uma crônica política, essa é uma crônica que parece mais crônica de polícia, né? Parece, tem tudo a ver com crônica de polícia. Não é? Mas, enfim, só o que, na sua opinião, pode vir por aí? Né? O que a gente pode vislumbrar do... Olha, eu acho o seguinte, eu tenho os próximos mais ou menos claramente, lances, né? Eu acho que o Lula eles vão fazer tudo para o Lula não ser candidato, e o Lula, segundo esse script, acaba não sendo candidato. Quem vai ser candidato no lugar do Lula? Essa é uma incógnita, não se sabe, até porque no PT, a rigor, não cresceu ninguém à sombra do Lula. Porque o Lula, na verdade, é muito mais que o PT, né, é muito mais do que o partido, ele está acima dessas coisas, inclusive. Então, abaixo dele não surgiu ninguém com expressão maior. Fala-se no Jacques Wagner da Bahia, né? Fala-se até no Fernando Pimentel, fala-se no Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas que é um nome também falado, né? Falou-se, numa certa época, no Fernando Haddad, foi prefeito de São Paulo, mas, enfim, a gente não sabe. É uma incógnita. É uma incógnita, não dá para avançar muito nesse sentido. E finalizando mesmo, nessa quinta-feira, Jair Bolsonaro, nesse espectro político, que é também um pré-candidato, né, em situação na extrema-direita, está aqui em Belo Horizonte numa pré-campanha, fazendo contatos e tal. O que te parece esse avanço que Jair Bolsonaro faz? Não é só uma percepção, né, da movimentação dele, mas as pesquisas estão mostrando. Só voltar um pouquinho atrás, quando você diz da mídia, com relação ao Lula, etc. O Lula fez uma viagem pelo Nordeste, foi tido como uma viagem política, eleitoral. O Bolsonaro
está percorrendo o país e não é uma campanha eleitoral. O João Dória sai percorrendo o país, vai até fora, né, vai até a Europa, e também não é uma corrida eleitoral. O do Lula é uma corrida eleitoral. Veja só como é que a mídia trata diferentemente os personagens do quadro político. Bom, o Bolsonaro está capitalizando essa insatisfação que existe, falsa ou não, né, transmitida falsamente ou não pela mídia, dessa insatisfação que tem por aí com relação ao quadro político que nós temos, ou melhor, com relação aos representantes que nós temos, tanto no Congresso, como no Senado, como na Presidência da República, enfim, por aí afora, como também na oposição, vamos deixar muito claro também isso. Então, essa classe média que tem medo de ficar pobre e não consegue ficar rica, essa classe média, ela é evidentemente capitalizada por esse discurso machista, esse discurso de direita, né, digamos, fascista do Bolsonaro. Isso é próprio de uma classe média historicamente atrasada, historicamente a classe média, qualquer livro de sociologia mostra isso. Nesse raciocínio a gente pode inferir que ele não avança muito? Não sei. Até porque... Não consegue ultrapassar a classe social? Veja só, pode até ultrapassar, porque você tem bolsões de insatisfação por aí. Ele pode trazer esse pessoal. Agora, é preciso saber também o seguinte, o Lula no páreo, com ele no páreo é uma coisa, o Lula no páreo, fora do páreo e ele no páreo é outra coisa. Você vê a Marina Silva, que poderia ser uma terceira via, ela está ali empatada já com o Bolsonaro. Lindenberg, muitíssimo obrigada, como sempre. Eu que agradeço. Conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, que volta e meia está aqui conosco para fazer uma análise de conjuntura, e essa semana foi uma semana muito quente, de muitas notícias, que a cena política virou mais uma cena de polícia, muita delação, prisão, julgamento, depoimento, enfim, sobre isso que nós falamos e como é que isso afeta o funcionamento da política no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.